Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui com 1 minuto de antecedência para dar tempo das pessoas entrarem. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença, a Tilly, Giovanni, Drai, a Zenterra, Estética, Cláudia Budu. Sejam muito bem-vindas, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui testando, vocês me escutam bem? Vocês me escutam bem? Se puderem mandar um ok nos comentários, eu agradeço. Fazemos aqui alguns testes inicialmente. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Ângela Ferreira, sempre aqui conosco. Olá. Entramos aqui no horário de Brasília, em ponto, 19h45. Sejam muito bem-vindas. Eu quero agradecer a presença de todas e de todos. O tema hoje é qualidade de vida e longevidade. Nos chegaram aqui muitas perguntas. Quero agradecer a Karina por ter triado todas essas perguntas. E estamos aqui com 26 perguntas sobre longevidade e qualidade de vida. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Estou aguardando aqui o nosso convidado de hoje, que já entrou, Dr. Luiz Felipe Mendes Caquete, que é um grande amigo, um médico nutrólogo, especialista em ozonioterapia, uma referência mundial em ozonioterapia sistêmica e desportiva. Foi pioneiro no Brasil, praticamente o introdutor da ozonioterapia estética no Brasil, e também é palestrante e professor internacional. Ele já está aqui com a gente. Vou pedir para ele 1 minutinho apenas, eu vi que tem algumas pessoas aqui que eu ainda não conheço e eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alexandre Bussardi, eu tenho 45 anos, sou fundador da Botânica Mineral, uma empresa cujo propósito é curar pessoas, presente em mais de 30 países, fundada em 1999, então esse ano faremos 21 anos. Esse propósito de curar pessoas nasceu com um sonho que vem com 45 anos e 9 meses, 45 anos de idade e 9 meses na barriga de minha mãe, porque respiro o ar da saúde, da longevidade, da qualidade de vida desde tenra idade. Vou colocar aqui o nosso convidado para começar a conversar com a gente, Dr. Luiz Felipe Mendes, adicionando ele já para conversar conosco. E você tem um aviãozinho, tem uma setinha, como se fosse um aviãozinho. Se vocês quiserem enviar para os seus amigos, é só clicar nessa setinha e enviar para aqueles que tenham interesse. Então, estamos aqui já, um horário britânico, e outro dia me fizeram uma pergunta, eu vou responder. Eu sou pai de 2 meninas, uma de 7, uma de 17, a Carol e a Gabriela, a Carol de 17, a Gabriela de 7. E também estou vendo que minha companheira está aí, minha eterna namorada, Mariana, muito obrigado pela tua participação também. Bom, vamos lá. Eu quero dizer para o Dr. Caquete que recebemos muitas perguntas e selecionamos nossa querida, eu vou aumentar aqui, deixa eu tentar, tá no máximo. Nossa querida Karina Devorato, ela quem separou, criou aqui algumas perguntas. Dr. Caquete, seja muito bem-vindo. Ale, obrigado novamente pelo convite.
Para mim é sempre uma honra estar contigo, poder bater esse papo e levar para as pessoas um pouquinho mais de informação, do um jeito descontraído, gostoso e também um pouco divertido nessa quarentena meio maluca nossa aí. Pois é. Bom, eu vou comentar, as pessoas estão ávidas e querem saber, foram muitas perguntas que hoje eu coloquei na tela. Eu não consegui guardar todas elas. Realmente foram muitas perguntas, me impressionou. A primeira das perguntas que chegou até nós foi: coisas que fazem bem ao nosso corpo também fazem bem à nossa mente? Olha, Lê, essa pergunta ela não é uma pergunta simples, não, cara. É ampla, né? Ela é ampla, mas eu vou começar daquele meu jeitão, né? Fique à vontade. A medicina tradicional, que tem seu valor inestimável, porém, é lecionado nas faculdades de medicina e para os aprendizes médicos que a mente ela não tem a ver com o corpo. Existe um certo vislumbre disso dentro da psiquiatria, mas não abordado dessa forma. O que a gente tem que entender, Lê, que tudo que você coloca pela tua boca vai para o teu cérebro, vai nutrir seu cérebro. Tudo que você pensa, tudo que você gera de neurotransmissão, de transmissão dos neurônios, também gera funções cerebrais e repercussões físicas. O que eu quero dizer? Eu vou dar um exemplo muito rápido para não me delongar. Se você estiver vendo uma série no Netflix e essa série for de muita tensão, muita ação, muito suspense, com muitos flashes, muitas cores, o que vai acontecer? O teu cérebro ele vai processar essas informações como se você estivesse vivendo com um personagem ali. Se você assistir alguém vendo essa série, alguém lá no sofá e você está do lado de fora do sofá vendo, você vê que as pessoas têm reação, assusta, ela mexe, ela fala, ai meu Deus, e não sei o que vai pegar, e não vai pegar. O nosso corpo começa a liberar certos hormônios e certas informações. Então, a mente é totalmente interligada ao cérebro, que é totalmente interligada ao corpo. Separar isso é separar o ser humano de si mesmo. Tem algum significado, pelo menos dentro da medicina, o termo qualidade de vida, ou a qualidade de vida é qualidade de vida em si? Bom. Então, Ale, uma coisa muito interessante. A Organização Mundial de Saúde chama qualidade de vida, apesar de eu ter algumas ressalvas do ponto da Organização Mundial de Saúde, mas isso é uma coisa bem bacana publicada, que nada mais é do que equilíbrio entre mente, corpo e espírito, né? E a qualidade de vida, infelizmente, a gente não tem um questionário tão bom. Tem o Kubrick, só que é um questionário que ele tem perguntas muito amplas e que não leva... É o único validado que nós temos. Só que a qualidade de vida é muito complexa de ser medida. É complexa porque cada um tem uma percepção muito especial do mundo que vive. A sua realidade é muito única. Eu gosto de medir a qualidade de vida dos meus pacientes com uma palavra muito simples chamada plenitude. Porque se você chega na plenitude, você pode estar triste, mas você está pleno na sua tristeza e vai aprender com ela. Se você está com raiva, você vai ter aquele momento de raiva, você vai sentir aquilo, mas você está pleno para absorver esse sentimento e transformá-lo em alguma outra coisa benéfica. Então, a qualidade de vida primeiro vem da plenitude. Quando esse paciente alcança a plenitude e essa pessoa aprende a investir nela, e ver que se usar suplemento, se cuidar, né? Não colocar toxina para dentro do corpo, tanto da parte mental com músicas péssimas, da parte intelectual, assim como o que vai pela boca, o ar que você respira, a conexão que você tem com as coisas, aí sim a gente começa a entrar na questão da qualidade de vida. Existe uma roda da vida que é muito bacana, Lê, que é muito antiga e o coaching abraçou essa roda da vida para ela, que fala de todas as percepções de aspectos da vida, ou a maioria delas, que é lazer, tempo para a família, parte econômica, amor, sabe? Então você vai espiritual, bababá, atenção para o seu corpo, tudo isso a gente vai preenchendo, os pacientes vão dando nota. Ajuda, ajuda.
mas a qualidade de vida é uma junção mesmo de mente, corpo e espírito, e o paciente alcançar a plenitude dele. E uma última coisa, eu falo assim, a gente não tem como falar de qualidade de vida em uma pessoa que tem distorção de valores. Porque uma pessoa que acha que vale mais a pena trocar um carro importado por outro carro importado e achar caro, por exemplo, cuidar, pagar uma academia, tomar suplementos ou cuidar da vida dela, ela não vai ter qualidade de vida. Uma pessoa que fica fazendo ela tem inversão de valores, né? Então, essa pessoa é muito complicada a gente alcançar a qualidade de vida real, né? Muito interessante. E a boa, hoje se fala muito em imunidade. Aliás, a Suécia, que foi o inverso do praticamente o mundo todo, hoje eu estava vendo uma pesquisa que saiu na Suécia e tudo mais, falando sobre a imunidade, eu penso, nós tivemos, desde o momento do Covid, muitos alardes falando das mortes e de tudo mais. Mas em nenhum momento nós tivemos uma campanha mostrando a importância da imunidade, a importância da asepsia biocurativa, as boas práticas de higiene e tudo mais. Falava-se de álcool gel e de sabão, mas a imunidade, a importância da imunidade para o corpo. E trazendo isso para os dias de hoje, para o tema qualidade e longevidade, a pergunta é a seguinte: a boa qualidade da imunidade reflete na qualidade de vida? Ale, não só reflete, como as duas se entrelaçam em todos os momentos, cara. Porque, assim, a gente acha que o sistema imune é só para combater vírus, bactérias e fungos. O sistema imune ele tem uma função extremamente complexa, desde faxina de toxinas, né, e de radicais livres, até a parte de fazer com que as células sobrevivam, as que precisam sobreviver, e aniquile as células que são um pouco estranhas e podem virar um câncer dali um tempo. Então, o sistema imunológico, ele muito bem educado, ele ajuda as células a trabalharem com segurança e na sua plena qualidade. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que é muito estressada, uma pessoa que não sabe ou não usa suplementos para que você tenha uma qualidade, um controle de qualidade do sistema imune, a chance dela de ter, depressões é muito maior do que uma pessoa que tem todo esse cuidado. Eu vou dar um exemplo muito fácil. O exercício físico é um dos principais ativadores do sistema imunológico. E toda essa ativação feita pelo sistema imunológico também libera vários fatores de bem-estar. Então, assim, não dá para dividir bem-estar, qualidade de vida e imunidade. Uma pessoa que tem deficiência de imunidade, ela vive doente. Então, dificilmente ela vai ter uma boa qualidade de vida. Pois é, muito bem colocado. E nós, acompanhando esse trabalho da mídia brasileira, a gente sentiu muita falta das informações, da relevância e da importância para o corpo ganhar imunidade. Qual a importância, a grande relevância do corpo ganhar imunidade? Eu senti muita falta de muito sensacionalismo, muitas tragédias, mas sentimos muita falta de uma boa educação para a questão da importância desta imunidade. Então, acho que fica aqui também uma reflexão para todos que estão nos assistindo. E aqui tem uma pergunta falando sobre inflamação. Quando a gente vai no médico, o nosso corpo está inflamado, ele diz para tomarmos glifagem. Glifagem, né? O glifagem hoje está em alta. Alguns dizem que é quase um suplemento, não é nem mais um medicamento. Mas um corpo inflamado vive menos. E por quê? Olha, Lê, o corpo inflamado não só vive menos, e quando eu tive a oportunidade de estudar há muito tempo a parte do envelhecimento humano, de genética, epigenética, a gente começou a entender alguns fatores, que a gente não chama mais de fator inflamatório. Alguns deles estão na família dos inflammagens,
que nada mais é da junção da palavra de inflamação mais aging de envelhecimento. Quando esses fatores estão altos, a gente faz um screening, a gente faz uma pesquisa disso no paciente, a tendência dele é envelhecer mais rápido e pior, né? A gente fala muito, até meu irmão Adriano, ele gosta muito de falar sobre a glicose, a glicemia. Vou dar um exemplo que acontece, o maior liberador de inflammaging do mundo, que é o açúcar. O açúcar rápido, a farinha, todos os alimentos com alto índice de glicêmico e insulinêmico, a gente chama de pica, glica, inflama e morre. Pica porque é um pico que faz a glicose, né? Glica porque é o processo chamado glicação. Inflama porque ele gera inflamação e morre porque a célula morre. Então, o que eu quero dizer? Se você tiver altos níveis de açúcar no sangue, por esses alimentos, esses picos, você faz um fenômeno chamado glicação. Esse fenômeno é o que faz você depositar a gordura nas artérias, e não a gordura em si. A gordura andando pelas artérias, pelos rios, pelas avenidas chamadas artérias, sozinho ela só passeia ligado a um caminhãozinho ali. Mas ela não tem o poder de, sozinha, entre aspas, penetrar, né, os vasos, quando você tem esse alto índice de açúcar sim. Então, o que acontece, Ale? Se você for ver a insulina, e já vou juntar isso com a metformina, se você for ver os níveis altos de insulina, a insulina é um dos maiores marcadores inflamatórios e de longevidade que nós temos no corpo. A insulina. A insulina. Insulina, um dos maiores marcadores biológicos do envelhecimento. De envelhecimento relacionado aos inflammagens. Ela é da família dos inflamagens. Porque todo o processo inflamatório crônico, no final, ele vai ter uma resistência ao trabalho da insulina. E quando você mede isso na corrente sanguínea, essa insulina está mais alta. Então, hoje, o nível de insulina que a gente tem que buscar é 4, meu velho. E a gente vê a maioria dos pacientes chegando aqui, quanto, Ju? 15, 18, né, de insulina? E pessoas, às vezes, que até praticam exercício físico, mas tem uma alimentação péssima. Então, assim, dentro dos inflamagens, a insulina é mais comum e barato. Mas eu posso citar vários outros aqui, Ale. A gente pode citar a ferritina, né, que é o estoque de ferro. Altos níveis de ferritina não significa altos estoques de ferro que eu estou fortinho. Isso significa também que eu tenho muita inflamação. E inclusive, o maior marcador do coronavírus que a gente tem. Apesar ainda da literatura brasileira não aceitar isso, a gente ainda não incorporar isso. Amigos meus espanhóis e italianos, no começo do surto de coronavírus, falavam para mim, dosa ferritina. Dosa ferritina, que é o maior marcador de prognóstico. E no Brasil ainda a gente dosa dedímero achando que é prognóstico, né? Outra coisa, Ale, que é marcador inflamatório de envelhecimento, as interleucinas. A gente tem a interleucina 1, a interleucina 6 e o TNF-alfa. São exames que podem ser pedidos. E eles mais altos mostram atividades altas de fatores inflamatórios. Isso também está totalmente relacionado com a mortalidade, morbidade, quer dizer, piora da qualidade de vida. Então, inflamação e envelhecimento, um leva ao outro. A inflamação leva ao envelhecimento precoce, morte precoce e diminuição da qualidade de vida. Você estava falando sobre o açúcar, o doce, e sobre a glicação. E a glicação é um nome que nós escutamos muito em todos os redutos da medicina estética, da medicina ortomolecular, integrativa. Então, quando você come um doce, é aquela questão do picou-glicou. Você comeu um doce, picou-glicou. Picou-glicou, inflamou e morreu. É isso aí. Picou-glicou e inflamou e morreu. Bom, olha, os famigerados radicais livres, falamos muito de radicais livres, e é um tema muito interessante, porque nos primórdios da ortomolecular se fala muito, se deu muita ênfase nos radicais livres, os famigerados terroristas celulares. Eles podem ser responsabilizados também pelo envelhecimento precoce do corpo, esses radicais livres podem ser responsáveis também por esse envelhecimento do corpo? Olha, Lê, não só responsáveis, como eles são os principais causadores. O fato é que as pessoas não entendem
elas acham que se a gente não tiver um sachê de radical livre e tomar ele num copo d'água, a gente não forma. As pessoas acham que o radical livre ele vem do infinito e além. Na verdade, todo momento que você respira, você gera radical livre. E as pessoas ainda, principalmente os profissionais de saúde, não conseguem internalizar isso. Então, o que te dá vida te mata, que é o oxigênio. Toda hora que o oxigênio vai servir de combustível para fazer energia para o teu corpo lá na tua mitocôndria, ele gera espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio são radicais livres derivados do oxigênio. São os mais potentes radicais livres que nós formamos. Por isso que a gente fala tanto em suplementos que ajudem perante esses radicais livres, mas também a gente fala muito de ozonioterapia, porque a ozonioterapia ela reeduca a mitocôndria para que ela faça menos radical livre, né? Então, só para as pessoas entenderem que não é da área da saúde, pensa no oxigênio como um combustível do motor do teu carro. Alguma caca vai ter que sair no escapamento. Só que quanto maior a tecnologia, quanto for melhor o seu motor, sua mitocôndria, menos poluente você vai jogar no meio ambiente. Isso é a mesma coisa que você usar o ozônio para fazer um upgrade no seu motor, que é a mitocôndria, e poluir menos o ambiente, que é o resto das suas células em si e o corpo. Então, Ale, é meio complicado. A gente tem que entender que os radicais livres a gente gera e também a gente ingere. Aí sim, isso pode acontecer, né? Então, um fumante ele tá em cada tragada aumentando a velocidade da ampulheta. A areia tá descendo mais rápido ali na vida dele, né? Assim como a pessoa, por exemplo, que mora em São Paulo e não suplementa de antioxidante, porque ela tá fumando 6 cigarros por dia, né? Sem fumar. Só por morar em São Paulo pela poluição que nós temos aqui. E são vários fatores, desde a água que a gente toma até os pensamentos que nós temos, que a gente gera radical livre. Eu falo assim, quanto melhor você pensar, melhor você vai viver, porque menos radicais livres você vai gerar, né? Fora contaminantes ali, como metais pesados, né? Desodorantes com alumínio, panela com alumínio, isso eu canso de falar, né? Plástico, fitalato. Tem gente que esquenta plástico no micro-ondas. Eu quero morrer do coração, cara. Pois é. Olha, isso é uma coisa interessante. Eu vejo isso na própria botânica mineral. A gente fala muito sobre esse tema. O doutor J. Bussag fala também, às vezes, em alguns momentos presencialmente, sobre o plástico no micro-ondas. E ainda hoje se inventa, olha, esse aqui é um pack para você colocar direto no micro-ondas, feito de plástico. E aí eu olho aquilo tudo e fico pasmo. Você pode falar um pouquinho mais? É melhor usar um prato de vidro? Como é que é essa relação com o micro-ondas e os radicais livres? Olha, Lê, o nosso principal medo no micro-ondas, tirando algumas teorias conspirativas de gente que joga o micro-ondas pela janela, achando que vai dar câncer em todo mundo, a gente ainda não tem uma comprovação. Até para entender um pouquinho mais de micro-ondas uma época, porque eu não gosto de bater sem saber o adversário, né? Então eu fui ler um pouquinho mais e tem um amigo meu que estudou comigo na escola e ele fez engenharia no ITA e ele hoje é engenheiro nos Estados Unidos, em uma das sedes da NASA. E eu fui conversar com ele sobre micro-ondas, o papo do cara, liguei para ele falar sobre micro-ondas, porque quem inventou micro-ondas foi a NASA para poder esquentar os alimentos no espaço, né? E aí ele foi me falando realmente que era uma preocupação dele, ele é super natureba, ele se preocupa um monte com a própria saúde, com a saúde dos outros e do meio ambiente. E ele me falou que o micro-ondas em si, você ter um micro-ondas em casa, você utilizar e ficar distante, isso não vai te causar câncer. Porém, o micro-ondas, ele pode modificar algumas porções, principalmente de carbono que nós temos dentro do alimento. E a gente não sabe se esses alimentos podem ou não causar algum problema. Isso entraria na mesma briga se o transgênico causa câncer ou não, entendeu? Porque você muda a configuração pela fricção das moléculas de água que as micro-ondas fazem. Você pode quebrar algumas pontes de carbono dos alimentos. Muito bem. O fato é, o que a gente tem de realidade comprovado é que o plástico, mesmo que pode no micro-ondas, ele libera fitalatos. E os fitalatos são um dos compostos mais nocivos e cancerígenos que existem no planeta.
Esse fitalato é liberado na hora que você deu o play ali no micro-ondas. Ali eu tenho, aí eu coloco só 10 segundinhos para quebrar o geladinho da comida, sabe aquela história? Não se usa nada plástico no micro-ondas. O melhor de se usar são os pratos ou Duralex, a gente fala mais comum, né? De vidro transparente, tá? Ou âmbar, que não tenha tinta, porque senão também pode liberar alguns metais pesados que tem nas tintas, como chumbo, tá? Que impregnam as tintas. Principalmente aqueles pratos que estão na moda, com aquelas pinturas portuguesas, todas bonitinhas, sabe, Gil? Então, a mulherada gosta, sabe? Aquele joguinho que combina com tudo. Esse não vai no micro-ondas. Então, aqueça no recipiente de vidro e coloca a comida no seu prato e tá tudo bem. Então, esse cuidado ali ninguém fala, né? As pessoas estão mais preocupadas com o que os olhos veem. Na verdade, estão aprendendo com o coronavírus que o que os olhos não veem também dá problema, né? Verdade. Aliás, eu costumo dizer que tem muitas coisas que os nossos olhos não veem. Quando nós arrumamos o encanamento da nossa casa, tudo fica muito bonito embaixo, mas sai da nossa vista e às vezes nós não conseguimos perceber tudo isso. E para quem está entrando aqui agora, nós estávamos falando de radicais livres, falamos do micro-ondas e reforçando, para usar o micro-ondas, o melhor é um prato de vidro, e de preferência sem nenhum pigmento, sem nenhum corante, que ele seja neutro. Agora, falando um pouquinho do açúcar, porque muito poucas pessoas sabem que o açúcar atua como um imunossupressor. Ele reduz a capacidade da imunidade. E quando você ingere açúcar e reduz, né, ele atuando como imunossupressor, reduzindo a capacidade da imunidade, o envelhecimento precoce do nosso corpo também padece, a qualidade de vida padece, a relação do açúcar diretamente com o envelhecimento precoce. Qual é? Olha, Lê, o açúcar ele não só faz o envelhecimento precoce ao nível celular, como ele é deletério para as relações interpessoais. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente já tem muito bem documentado que a pessoa que consome frequentemente alimentos que têm açúcar mesmo, ou excesso até de frutose, eu posso falar sobre isso também, essas pessoas têm maior instabilidade do humor. Elas funcionam como adictos de cocaína. No entanto, que a gente sabe que o açúcar ele tem um potencial de causar uma adição 100 vezes maior que a própria cocaína. E se a gente for olhar naquela ressonância, uma ressonância que é toda coloridinha, vocês já devem ter visto alguma vez no Discovery Channel, alguma coisa assim, que vai ficando colorido, o cara entra na máquina e tal. As áreas de liberação de dopamina, que são as áreas que a gente libera quando usa cocaína, por exemplo, ou um êxtase, por exemplo, o açúcar também faz isso. E para tentar comprovar isso, fizeram um estudo com ratinhos, tadinhos, ratinhos, mas fizeram um estudo com os ratinhos, não machucaram os ratinhos, para quem é vegano aí, tá? Fizeram o seguinte, um grupo de ratos recebeu alimentação e recebeu água e açúcar. O outro recebeu alimentação, água e cocaína. A Ju abriu aqui uma ressonância para vocês verem. E o outro recebeu água e alimentação. Os ratinhos buscaram absurdamente mais, 100 e poucas vezes mais, o açúcar do que a própria cocaína nesse meio tempo, mostrando uma adição muito grande ao açúcar. No entanto, se alguém quiser pesquisar e for da área da saúde ou não, pesquisa até no Google, uma coisa simplória, Brain Sugar Addiction, cérebro adicto pelo açúcar em inglês. Então, o açúcar, ele não só causa envelhecimento precoce, como ele é deletério na estabilização do humor. E um humor instável, né, leva a decisões instáveis, consequências instáveis e uma vida instável. Então, o açúcar é igual a ser deletério para o humor, para a qualidade de vida e para o envelhecimento. Eu estive lendo há algum tempo um trabalho
que foi feito há muito tempo em uma universidade, não me recordo qual, que dizia que todas as vezes que você ingere o açúcar, durante 5 horas, o seu corpo tem uma queda na capacidade imunitária muito relevante. Durante 5 horas. Então, quer dizer que eu comi um doce agora, antes de deitar, e nas 5 horas subsequentes, cai a minha imunidade. Cai, não só cai a imunidade, vou fazer uma correlação aqui com o diabético. Por que o diabético corta o pé e ele tem dificuldade de cicatrizar perante uma pessoa não diabética? Porque dentro da tubulação, para sua célula de defesa sair da... Vamos pensar que aqui é a tubulação, tá? Sua célula de defesa, ela tem que sair da tubulação, ela tem que passar por aqui para chegar no teu tecido para te defender. O teu dedão do pé que você fez o corte. Quando você tem um nível de açúcar mais alto na tubulação, as células de defesa elas não fazem uma sequência, que é pegar nessa tubulação aqui por dentro, as células elas grudam, elas rolam e depois elas passam para o tecido. Esse sistema não acontece. Então tem um retardo da chegada de células de defesa onde tem que chegar. Isso acontece predominantemente no diabético ou em picos nas pessoas que consomem açúcar ou alimentos de alto índice glicêmico. É exatamente o que você falou que leu no estudo. Ou seja, o diabético vive menos e é fato. É fato. É fato. Doutor Caquete, quando se fala na controlado, tá, Lê? O diabético que não se controla. Desculpa. O diabético que não se controla. Aqueles que se controlam bem podem viver tão bem e melhor, vivem mais e melhor, como se fossem, como se nada tivesse. Exatamente. Às vezes, doutor, me parece que a diabetes, às vezes, é uma boa doença para muita gente, que desenfreadamente me parece que você é como um carro, que você a 200 por hora acha que está 80. Quando você abre os olhos, está a 200. E quando você tem uma colisão com a parede ou colisão com outro veículo, a 200 por hora é muito mais difícil de você sobreviver. E parece que o diabético, quando percebe, quando descobre que tem esse tipo de problema, parece que para ele é, sim, uma bênção. Olha, o que acontece, não só o diabetes, como eu tenho relatos de pacientes que adquirem alguma doença crônica, que, entre aspas, depende de qual seja, não tem cura, mas tem controle. Esses pacientes, quem consegue lidar bem com a realidade, passa a olhar para a saúde como uma dádiva. E aí essas pessoas que eram sedentárias passam a fazer exercício físico, passam a cuidar da alimentação. Isso acontece muito, olha, a gente vê relatos no grupo de pacientes com HIV. Hoje a gente sabe que os antirretrovirais, as medicações para o HIV evoluíram muito, não se morre mais do HIV, né? E das suas consequências, das doenças oportunistas, desde que a pessoa se medique corretamente. E essas pessoas passam, eu tenho alguns pacientes que eu atendo aqui na clínica, elas passam a ver o choque do diagnóstico, ver a vida com outros olhos, como ela tem que ser vista. E aí passam a fazer exercício físico, cuidar da alimentação e prevenir outras doenças que são mais graves do que o HIV, muitas vezes. Isso é sensacional, né? A gente vê como um presente. Lógico que ninguém quer contrair uma doença crônica, mas a gente vendo por um lado pode ser um presente mesmo. Verdade. Em relação à suplementação, ainda me parece que boa parte das pessoas tem ainda receio em ingerir a suplementação. Eu quero até me desculpar aqui, porque alguns suplementos alimentares que nós vemos na prateleira da farmácia, tem de nome Centro, também peço desculpa por citar, mas me parece que quando você lê a composição daquele produto, de produtos muito parecidos, a intenção ainda é dizer que aquilo atende 100% das necessidades diárias, mas que aquele 100% que está lá anotado, muitas vezes não é suficiente. Então,
se eu fosse hoje começar a suplementar, eu nunca suplementei, quero começar a suplementar para melhorar a minha qualidade de vida e ter uma longevidade. Se você tivesse que citar 3 nutrientes importantes, quais você recomendaria? De cara, sim. Para quem quer começar e nunca fez e de repente fala, esse é importante para isso, esse é importante, ou 3 ou aqueles que você acredita que sejam mais relevantes. Os mais relevantes, custo-benefício e potencial de ajuda. Primeiro eu citaria a vitamina D3. Na verdade, estão os 3 no mesmo patamar, tá? Na parte de vitamina e imunidade, por ser um hormônio, até porque o Brasil é um dos países que mais consome cálcio. A população compra sempre em segundo lugar, em primeiro lugar consome cálcio. Depois disso vem o Rivotril, né? Esse país de doido que a gente vive. Então, assim, o cálcio, as pessoas tomam cálcio, infartam mais, o cálcio não vai para onde tem que ir. E quando eu falo da D3, a D3 ela ajuda na absorção de cálcio. Ninguém que consegue se alimentar normalmente precisa tomar cálcio suplementar, exceto pessoas, pacientes que retiraram as paratireoides e tem uma deficiência de cálcio. Aí é uma condição dessa pessoa. Nós, em geral, que não tiramos a paratireoide, vamos tirar a paratireoide, e não temos essa complicação, não devemos suplementar cálcio, por exemplo, para osteoporose. E a gente precisa usar a D3. Eu só dei uma esticadinha para explicar. Quando se usa a D3, obrigatoriamente se usa K2. Então, essa vale por um suplemento. D3 com K2, 1. Segundo suplemento, não menos importante, astaxantina, maior antioxidante exógeno, que pode ser ingerido do planeta Terra, presente nos crustáceos, naquela coloração dos crustáceos. E, terceiro lugar, ômega 3. Se eu fosse falar, eu falaria do ômega 3, porque o ômega 3, para quem não conhece, ele é matéria-prima para fazer todas as células do corpo humano. Todas as camadas de células do corpo humano precisam de ácidos graxos poliinsaturados da família, principalmente ômega 3. Então, se você não tem ômega 3, porque não tem na sua alimentação, nossa alimentação ela é pobre em ômega 3 aqui no Brasil, ela é rica em ômega 6, parte do ômega 6 é anti-inflamatório e parte do ômega 6 é pró-inflamação, a gente está lascado sem ômega 3. E, Ale, só para você ter uma noção, porque eu estou citando o ômega 3, antes da era industrial, a relação de ômega 6 para ômega 3 era 1 para 1. Isso era o que a gente precisa no corpo. Hoje a relação é de 15 para 1, o que aumenta absurdo. 15, a gente ingere hoje na alimentação uma relação de 15 para 1, de ômega 6 para ômega 3. Então, se você não... de ômega 3 para 1 de ômega 3? Essa é a nova relação que a gente tem na alimentação atual. Nossa, eu estou impressionado com essa informação. Quer dizer, hoje é 15 vezes mais ingestão de ômega 6 e uma de ômega 3, sendo que o nosso cérebro é composto de 60% de gordura e dessa gordura de 15 a 20% é ômega 3. Ale, e olha que engraçado. Aí você vai num profissional, não vou citar, um profissional que está acompanhando a tua esposa grávida, um exemplo, aí vai lá, ele fala que tem tudo no tutu de feijão. Não tem, meu velho. Sabe por quê? As sociedades mundiais de nutrologia, assim como a Associação Brasileira de Nutrologia, não só recomenda a suplementação de ômega 3 durante a gestação, como até os 2 anos da criança e da mãe, se ela estiver amamentando. Então, meu amigo, ômega 3 é obrigatório pela alimentação que nós temos atualmente. Eu vou te explicar uma coisa simples, para as pessoas entenderem por que a gente ingere tanto ômega 6. O cara foi lá, ele gosta do churrasco dele. Ele foi lá e comeu a gordurinha, comeu a picanha, no meio da picanha tem gordura. A gordura da vaca é proveniente do que a vaca comeu, não vem do espaço sideral. A vaca comeu na ração dela milho, que tem ômega 6.
automaticamente a gordura dela é rica em ômega 6. E você ingere, além das gorduras saturadas ruins, você ingere também ômega 6. Então, o seu balanço de ômega 3 aí já foi pro beleléu. Pessoas que fazem dieta paleo, aquela dieta que come muito mais carne vermelha, e não tem uma boa ingesta de ômega 3, elas têm um risco cardiovascular aumentado, risco de infarto aumentado. Então, assim como o vegano, que eu vi uma pergunta ali, acho que foi da minha esposa, que não suplementa ômega 3 de origem vegetal, que é possível, tá? Principalmente é possível, e eu vou fazer um leve link aqui. Para quem não conhece o óleo de krill. Alguém já ouviu falar no krill? O krill é um pequeno crustáceo, ele é um mini camarão que serve de alimentação para as baleias jubarte. Lá na Antártida, por exemplo. O óleo de krill, o krill se alimenta do quê? Ele se alimenta de plânctons e ele se alimenta de algumas algas em regiões muito frias. E dessas algas você consegue extrair direto também o ômega 3 para os veganos. A vantagem do óleo de krill, Ale, é que como ele já é um crustáceo de pigmentação vermelha, você já tem o ômega 3 junto com a astaxantina. Então é muito legal. As baleias são bem mais sábias que a gente, para começar por aí, né? Nesse quesito de antioxidante, pelo menos. Nós estamos falando aqui sobre a importância da suplementação e você citou as três suplementações que não poderiam faltar hoje. E a última foi o ômega 3. O ômega 3, então, inclusive lá desde muito jovem, na barriga da mamãe, o ômega 3 ele não pode faltar na nossa vida de jeito nenhum. Ele é, de fato, muito importante. Não só importante, Ale, como o ômega 3, ele precisa de uma certificação. Eu vejo gente achando que, não por mal, né, por falta de informação mesmo, os ômega 3 que tem nas prateleiras da farmácia, a maioria, na verdade, eu nunca achei um ômega 3 decente na prateleira da farmácia, das marcas comuns, das mais comuns, tá? Nunca achei. O óleo de peixe, ele precisa de uma certificação para ter qualidade, e não só isso, ele tem que estar na forma de triglicerídeos. Se ele não tiver na forma de triglicerídeos, ele tem 30% menos absorção no intestino. Então, o ômega 3, ele não é só tomar o óleo de peixe. E digo mais, normalmente na farmácia você vai comprar ômega 3 com ômega 6 e ômega 9. O ômega 9 não deve se tomar, porque você faz ele a partir do ômega 3 e ômega 6. Então, não tem necessidade. Apesar de ser um ácido graxo poliinsaturado, você pode tomar, mas não deve tomar, porque você faz no corpo. Então, Ale, ômega 3 é igual a refazer neurônios, ômega 3 é igual a refazer a camada da capa das células, ele é matéria-prima para fazer mitocôndrias, ele é matéria-prima para você não fazer inflamação. Para quem é da área da saúde, a nossa inflamação, a nossa cascata de inflamação, quando você bate uma parte do seu corpo, quando você bate o dedinho numa mesa, aquela dor, aquela inflamação, acontece pela quebra do ácido araquidônico, que é uma forma de gordura, que é proveniente de parte do ômega 6. Por isso que ele é bonzinho, ao mesmo tempo que ele é malzinho. E quem segura a barra para você não formar tanta matéria-prima para inflamação é o ômega 3. Quem tem dor crônica e não toma ômega 3, tá errado. Quem faz ozonioterapia e não toma ômega 3, tá errado. Quem quer envelhecer melhor e não toma ômega 3, tá errado. Porque nossa alimentação não tem ômega 3. É muito pobre de ômega 3. E e outra coisa, Ale, não adianta só tomar ômega 3, tem que ter uma proporção de EPA, que é uma das gorduras que tem lá dentro, né? E DHA, não DHA. É DHA. Eu ia te fazer essa pergunta. O DHA é mais, eu até lembro, DHA e DEA, penso no cérebro. E o EPA, deu um problema aqui no coração. EPA é cardio, e mais DEA é neuro, é cérebro. É importante isso, porque você falou que chega na farmácia e tem dificuldade de escolher um bom ômega. Eu uso o ômega 3, mas sou suspeito para dizer, uso todo dia da Botânica Mineral, uso também óleo de krill. Tem mais EPA,
que eu uso, do que tem mais DHA do que EPA. Mas uso um outro complemento que tem muito EPA também. Então, você precisa olhar no verso do rótulo e verificar. Porque muitos, eu vou falar para você, chego na farmácia também, muitas vezes me espanto. Você olha, tem 538 de EPA e 400 e tanto de DHA. Aí eu olho atrás, são a cada 4 cápsulas e não tem uma certificação proveniente de mares gelados. Então, é importante a gente ficar atento a isso. Mas você pode falar um pouquinho mais do DHA e do EPA dentro do ômega 3? Posso sim, Ale. Como você falou, o EPA ele tem muito mais uma questão cardiovascular, como um anti-inflamatório, e o DHA muito mais na parte neuronal e na parte cerebral. O EPA em si, esse camarada, ele ajuda muito a você fazer as prostaglandinas da família 1, que tem um bom efeito anti-inflamatório, principalmente cardiovascular, não só coração, mas como toda a tubulação cerebral, tubulação que vai para os rins, toda a sua circulação, toda a tubulação é beneficiada com menos inflamação. Porque, repito, o que te faz ter placas de gordura ou calcificação, quer dizer, risco de infarto, risco de AVC, é o processo inflamatório. Então, se a pessoa diminui o consumo de açúcar, diminui o consumo de alimentos que têm altos índices glicêmicos e coloca na vida dela ômega 3 com uma quantidade correta de EPA, ela passa a ter menor risco cardiovascular. O que os estudos não fazem, normalmente alguns estudos se mostram falhos, é controlar a alimentação. Porque não adianta você tomar um EPA, por exemplo, que tem no ômega 3, e encher a cara de açúcar. Entendeu? Sim. O DHA, em contrapartida, ele é muito bacana. E uma coisa que as pessoas não entendem, que teve uma moda aí do canabidiol, que está vindo e vai voltar muito mais forte depois dessa pandemia. Até porque o canabidiol, ele tem uma função familiar, eu estou falando que é igual, tá? Familiar ao DHA, principalmente ao nível de dor e sistema nervoso central. Porque a doação dessa molécula de gordura também impacta em menos fatores de inflamação. Nos nervos, para quem tem dor crônica, no cérebro, para quem tem ansiedade. Então, assim, as famílias dos olhos do bem, digamos assim, tem uma grande função. E se a gente fosse separar esses dois, seria principalmente isso para não confundir muitas pessoas. Mas, na lei, existe uma proporção de EPA para DHA. Mais ou menos 460 miligramas de DHA para 720 miligramas de EPA. Então, 1,5 vezes mais EPA do que DHA, para a gente ter uma boa proporção de absorção e para ter as funções metabólicas. E o que você falou, não adianta você comprar um suplemento que você precisa de 5 cápsulas para chegar nessa dose mínima. Mínima. Então, você precisa de um suplemento que... Você lembra que a gente explicou do suplemento? Tem que entrar pela sua boca, tem que fazer digestão, tem que passar a barreira intestinal, né? E tem que ser carreado para o lugar certo. Tudo isso envolve tecnologia, certificações. Sim, o ômega ele precisa ter uma certificação. Existe uma certificação chamada MED3, considerada o ômega 3 mais puro do mundo, proveniente de mares gelados. E como disse, sou suspeito para dizer, porque a Botânica Mineral utiliza o MEG3 e eu uso 2.000 miligramas de EPA todos os dias e 800 de DHA em forma de ômega 3, todos os dias. E tem também uma dúvida muito contundente, o Dr. Caquete, sobre a quantidade de suplementos que as pessoas usam. Fala, nossa, eu vou usar 15 suplementos, eu vou usar 10 suplementos diferentes. E aí você imagina que em cada soft gel, em cada sachê, em preparo de pó, composto de colágeno, ou vitaminas, minerais, é muita coisa. E eu falo, nunca é demais a saúde estar correndo no teu sistema circulatório, no teu sangue. Eu, por exemplo, utilizo em torno de 12 tipos de suplementos diferentes
por dia só em soft gel. E com prazer. Todo dia de manhã eu estou lá tomando em jejum todos esses 15, todos misturados, todos de uma única vez. Poderia tomar até apartadamente. Mas tem essa grande dúvida. Se eu tomar muita suplementação, muitos suplementos misturados ao mesmo tempo, complica? Existe um momento para fazer uso? Ou eu consigo fazer com que a saúde corra no meu sistema circulatório ingerindo bons suplementos alimentares? Olha, Lê, primeira coisa, eu gosto muito de respeitar, dependendo do suplemento que a gente vai usar, a sazonalidade do corpo e a sazonalidade com qual a gente se encontra. Não é à toa que na natureza, eu gosto sempre de contar essa história, que o limão ele começa a dar ali no outono para o inverno, porque você vai precisar de mais vitamina C, que é um antioxidante, porque provavelmente você vai gripar, né? Assim como a melancia dá mais no verão, que você precisa se hidratar, porque ela é muito mais rica em água. Então, eu respeito muito, eu faço essa mescla de sazonalidade nas suplementações dos meus pacientes. Agora, a quebra de preconceito de suplementar, eu gosto de fazer ela de maneira muito branda. A pessoa que acha ruim, então a gente vai viver só de cápsula daqui para frente, aquele discurso. Eu falo, gente, joga seu iPhone fora, não usa o WhatsApp e manda um telégrafo para a pessoa que você quer falar. Porque assim, se a gente evoluiu tanto em tecnologia, não só tecnologia na parte de celular, por exemplo, a gente evoluiu na tecnologia de conhecimento, de nutrigenética, nutrigenômica, e a gente administra essa tecnologia em cápsulas. Se as pessoas entenderem que elas estão ingerindo tecnologia para o corpo delas, elas vão entender por que elas vivem mais, né? Então, assim, tem que quebrar esse paradigma. Eu vou tomar 20 cápsulas por dia, tem tudo no arroz com feijão. Eu falo, legal, vamos testar o QI de uma pessoa que foi criada só com arroz e feijão e vamos testar o QI de uma pessoa que suplementa ômega 3, blá, 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 tem, além da alimentação correta, tem o suplemento. Vamos fazer um teste QI? A gente vê, a gente já sabe que as crianças que suplementam ômega 3 e vitamina D3 têm um coeficiente de inteligência muito maior do que as outras crianças. Índice de autismo menor. Então, assim, esse blá, blá, blá é de quem não quer entender ou não tem paciência para evoluir com as informações que a gente passa. Então, assim, cápsula não mata, gente. E outra, nem tudo que é demais é bom. Por isso que a gente tem que ter uma recomendação médica, uma recomendação de um nutricionista. Hoje, os nutricionistas, Ale, têm um nível de capacidade e conhecimento de metabolismo que não existia antigamente na nutrição. Dos anos 2000 para cá, a nutrição se encontrou no meio de um caminho com a nutrição, nutrologia e metabolismo, que alguns, como na medicina, né, nutricionistas têm um conhecimento absurdamente vasto. Né? Antigamente, o nutricionista achava que era, não, o seu prato tem que ser coloridinho. Não, isso é o básico. Isso é o básico. Hoje o nutricionista ele sabe de fitoterápico, ele sabe de micronutriente, ele entende metabolismo, ele entende vitamina, ele prescreve isso de forma extremamente exemplar. E não é só aquele que monta um bom prato por R$1. Olha, colorido, come isso. Não, não é isso. Isso é o básico, tem que ser feito. Lógico, é muito bonito eu falar de cápsula e suplemento, blá, 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 enquanto tem gente passando fome no mundo. Não é esse o ponto que eu quero chegar. Então, se tiver algum crítico, tem sempre um crítico, né, que acaba falando alguma coisa. Mas a questão é, Ale, saber se suplementar é saber rodar com gasolina azul ou você vai rodar com gasolina cacareco, gasolina adulterada para o seu motor entupir. Essa é uma escolha de informação. Ou você vai usar seu WhatsApp para mandar informação, ou você volta para o telégrafo. É uma escolha. O que você falou é interessante. A cúrcuma, por exemplo, que é encontrada em suplementos que nós vemos aí em prateleiras, muitas delas, aquelas que têm mais qualidade, quando você olha aquele pequeno soft gel e um sachê do lado com a própria cúrcuma e a menta e a piperina, né? E pimenta negra. Tá negra? Muito poucas pessoas sabem que aquele soft gel pequeno, às vezes está uma concentração de 20, 30 raízes que você precisaria consumir e ingerir para extrair a essência do que tem
naquele pequeno soft gel. Então, muitas vezes o que tem ali é aquela concentração, é a seiva do suplemento, é a seiva da cúrcuma, é a seiva do ômega 3, a essência do ômega 3, que se nós fôssemos nos alimentar por meio da comida, de um prato, teríamos que comer muito para poder construir o que está em uma única cápsula de soft gel ou em outros tipos de suplementos. E eu não é saindo do tema, mas tem uma coisa que muitas perguntas chegam falando sobre a água, falam de câncer, falam de água e citam câncer como um corpo ácido. Eu vou explicar. Câncer é uma doença crônica. A pessoa com a imunidade baixa, que se trata, que não suplementa e que tem um ritmo de vida diferente, está propensa, né, a se deparar com uma doença como essa. Mas alguém que se cuida de corpo, mente e alma, e também ingerindo uma boa água, uma água com pH alto, se diz que o câncer ele prospera num organismo ácido. E a saúde prospera num organismo alcalino. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão do alcalino e do ácido? Olha, Lei, com o maior prazer, cara. Eu gosto até de desmistificar. A primeira questão é, se eu vou falar de água para vender gerador, como muitos médicos fazem, ou se eu vou falar da realidade da água. O fato é, a hora que você toma... Vou desmistificar isso bem, tá? Porque tem muita gente aí que está sendo enganada. Sim, é importante. Para a gente ter uma noção do que é ácido, o que é básico no nosso corpo, um pH de 7,35 para baixo, ele já é ácido. Um pH de 7,45 para cima, ele já é alcalino ou básico. Tudo bem? Então, olha, 7,35 para 7,45. Olha a diferença. O nosso estômago tem um pH de 2, muitas vezes ou menos. Mas 2, 2,5, vamos falar assim. Ótimo. Muitos médicos mais tradicionais falam muito mal dessa questão da água alcalina. Com razão. Assim como muitos médicos sensacionalistas falam que é a salvação dos mundos. E são criticados. Com razão. O fato é, tomar água alcalina melhora a saúde? Sim. Evita 100% o câncer? Não. Se fosse assim, eu tomaria astaxantina e nunca teria nenhum problema, porque é o melhor antioxidante do mundo. Ajuda. Então, assim, o que acontece com a água? Tomei a água, passou pela minha garganta, foi para o meu estômago. Ela já tem uma interferência do estômago, muda um pouco o pH dela, cai um pouco mais. Então, se ela for o pH mais alto, ela vai chegar com o pH um pouquinho melhor no meu duodeno. O duodeno já tem um pH alcalino, um pH de 8, que já ajuda um pouquinho mais, e depois vai para o intestino fino, intestino grosso, onde a água será absorvida. Ótimo. O fato é melhor o corpo lidar com uma água chegando um pouco mais alcalina ou um pouquinho mais ácida? É melhor lidar com uma água um pouquinho mais alcalina, porque ele não vai ter todo o trabalho de deixar esta água com pH bom para ele trabalhar. Muito interessante. Muito interessante. Desculpa até estar te cortando, mas eu estou vendo o nosso horário. Temos 1 minuto. Então, eu queria até que você fizesse as considerações e colocasse a água alcalina é muito importante, sim. Sim, mas não é um milagre. Mas não é um milagre. Não é um milagre. Ela faz parte de uma boa hidratação e alimentação. E digo mais, se uma pessoa está no começo de uma gripe, ela não deve, nas primeiras 24 horas, tomar água alcalina. Depois de 24 a 48 horas, ela começa. Porque esse pH mais ácido que o próprio sistema imune gera, ajuda ele a trabalhar melhor. Um pouco. Assim como a febre. Enquanto você tiver ali até 37,8, 38 graus, esse aumento da temperatura ajuda o sistema imune a trabalhar. Se subir disso, é ruim. Então, assim, tem como usar também, tá? Gente, não tenho mais tempo. Beijo, agradeço. Beijo. Acho que semana que vem a gente vai falar mais alguma coisa, né? A gente vai fazer tem uma surpresa muito importante. Fiquem atentos na semana que vem. Um fraterno abraço, doutor Caquete. Até a próxima. Um abraço fraternal, meu irmão. Obrigado quem ficou com a gente. Obrigado quem ficou com a gente. Obrigado quem ficou com a gente.